Olá, pessoal. Eu sou Silvia Helena de Oliveira Domingos, participo do Centro Semeadores do Bem aqui em Itumbiara. Então, hoje a gente vai falar o duelo do capítulo 12, encerrando esse capítulo, dos itens 11 a 16. Amai os vossos inimigos. Então, vamos lá. Ele inicia dizendo que é verdadeiramente grande aquele que considera a vida uma viagem. A pessoa que tem esse propósito de enxergar essa vida corpórea como uma viagem, ele não vai dar importância nenhuma às arranhaduras, aos espinhos que vai vivenciar nessa jornada. Isso porque ele determinou um caminho, um foco, um objetivo. Então nada vai deixar com que atrapalhe essa trajetória dele. Gente, aos olhos de Deus, é um prejuízo nosso quando a gente para esse propósito da nossa vida, essa viagem, né, assim dizendo, para preocupar com essas banalidades, para preocupar com esses espinhos que nos machucaram ontem, nos machuca hoje e vai nos machucar ainda, porque nós estamos aqui aprendendo. Se nós fôssemos assim espiritualizados, moralmente, já estivéssemos mais maduros, nós acharíamos até ridículo parar a jornada para ficar resolvendo mesquinharias. A própria legislação, ela diz assim que o duelo, ele é um crime, ele é um homicídio. Nós sabemos que na Idade Média, se a gente for olhar os filmes e também todos os dados históricos, e até um pouco para cá da Idade Média, existia o duelo. Esse duelo, onde as pessoas tinham um horário definido, iam os dois lá, e numa contagem eles acertavam as injúrias, e aí lavavam as honras, né? Sempre saíam um morto, ou os dois. Lembremos que Jesus foi dando ao longo da história vários recados para nós, para dizer que ele abomina o duelo. Ele diz: se fere com a espada você vai ser ferido. Perdoai para ser perdoado. Ninguém tem que verter uma gota de sangue. Enquanto aqui na terra estiver vertendo, um irmão estiver vertendo gotas de sangue do outro, matando, o reino do céu não está verdadeiramente implantado aqui entre nós. O crime, ele acaba gerando porque há essa, como que a gente pode dizer, essa prova de coragem no duelo. O duelista, ele queria ter essa prova de coragem, então ele desprezava a própria vida. A covardia moral seria do suicida, que fala: eu vou lá, tô nem aí se eu morrer. Uma covardia moral. Porque o suicida, ele não enfrenta as vicissitudes da vida. E o duelista não aceita ofensa. Gente, Cristo disse: oferecei a outra face quando você for injuriado, quando você for agredido, mas nós não fazemos isso. Então, nós sabemos que às vezes entre nós, até nós mesmos, às vezes agimos de maneira assim, mas há os que têm o ímpeto, têm o gênio sanguinário, é colérico demais. Há pessoas que ainda hoje, elas, com a mínima ofensa que seja, elas vão querer lavar a sua honra e o seu orgulho com sangue. E há os que querem que todos ajam assim. Pensa nós, Cristo, ele foi injuriado, ele foi crucificado, ele foi brutalmente agredido no tempo que passou aqui na terra. Ele não revidou, ele não foi atrás de duelo para
decidir essas demandas. O que ele fez? Ele, ainda tão digno, foi capaz de pedir ao Pai Maior: perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Pensa, aos seus algozes, ele pediu que os perdoasse. E nós, a mínima ofensa, nós queremos o revide, não é verdade? Gente, o mundo hoje não vive mais esse duelo, assim, de marcar horário, de decidir essas demandas, né? Mas há outros duelos. Sabe os duelos que a gente vivencia hoje? É o duelo mental, é o duelo moral, é o duelo de brigas, de covardias, de discórdias, porque nós ainda não estamos preparados para aceitar o outro. Nós ainda não fazemos ao outro o que gostaríamos que ele fizesse para nós. Então, todo esse descompasso que a gente vive, a gente vive os duelos. Para vocês terem ideia, é considerado até um duelo quando a gente faz isso, esses desabafos com Deus. A gente duela até com Deus, porque a gente fala assim: ah, mas a minha vida está muito difícil, meus caminhos não abrem portas, eu não consigo nada, para mim sempre é peso no ombro, é fracasso. Isso é um duelo mental nosso, ao nosso Criador. A gente fica tão agoniado e desabafa com ele nesse diálogo, nesse duelo. Gente, se a gente for analisar, olha como as pessoas concebem as injúrias. Há os que dizem assim: ah, você não foi atrás das coisas que te perturbaram, que te humilham, que te abusam, você é um covarde. Há os outros que espiritualmente eles já estão mais moralizados. O que eles fazem? Dizem: ah, não, você é um sábio, não vá atrás disso. A gente não decide as nossas coisas, não é com o Pai? A gente não tem que ficar justificando com o outro se eu vou ou não revidar aquela ofensa. Não é verdade? Eu acho que isso cabe a nós. Porque será que defendendo a nossa honra e o nosso orgulho ferido, a gente vai querer virar um assassino? Não vai. Então cabe a nós esse nosso polimento. A gente precisa ter um princípio. De verdade, a gente fala assim que rejeita o mal e prescreve o bem. A gente interdita o mal. Quando a gente interdita uma coisa, não dá-se ideia que hora, mais hora, menos hora, ela não vai abrir a guarda para a gente fazer novamente? Então, interditar o mal significa que qualquer hora a gente pode fazer ele manifestar. Prescrever o bem pode dizer: ah, eu estou pronto, vou deixar de prescrever o bem. Então não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que verdadeiramente colocar dentro de nós, do nosso coração, o princípio do bem e entender que o princípio do mal não pode existir. Porque assim, em certos casos, eu posso agir assim. Em certos casos eu posso ser assim, eu posso ser mal. Não, então hora nenhuma eu vou poder ser assim. Porque não somos nós que decidimos se é hora daquela pessoa partir ou não. É Deus que decide. Então não cabe a nós a gente decidir: ele me ofendeu, ele me agrediu, ele merece morrer. Porque nós temos que viver com algo que é muito difícil, chama remorso. Uma vez você tirou a vida, lesou uma pessoa, você tirou um pai que vai fazer falta para aquele filho. Você tirou um esposo que vai fazer falta para aquela mulher. Você tirou um filho que vai fazer falta para os pais. Então, tudo isso precisa ser levado em conta. E nós, às vezes, depois não lidamos com isso. Vejamos bem, então. Sermos covardes em recuar? Temos que parar e pensar. O que mesmo as pessoas fazem juízo de mim?
Não cabe a gente ficar perdendo tempo com isso, não. A gente precisa entender e resolver as nossas coisas conosco mesmo. Afinal de contas, é igual eu falei, é nós e Deus. Somos desafiados e manipulados. Como a gente às vezes é frágil, vamos pensar ainda, debilitados moralmente, a gente permite que nos casos de pequenas injúrias, pequenas desavenças, a gente seja obsidiado. Porque a gente abre brecha para essa injúria. A gente fica frágil, o obsessor nos faz fazer o revide. Eu não estou falando duelo, estou falando agora nos duelos que a gente vive. Veja só. Nós estamos numa fila, de repente alguém corta a fila. O que a gente mentaliza? Nós não sabemos que a energia do pensamento é algo mais rápido. E nós emitimos aquela energia negativa imediatamente. A gente duela mentalmente com aquela pessoa. Ai, tomara que ele não consiga logo o que ele veio fazer, porque ele cortou a fila. Então, viu só que a gente duela com ele mentalmente e moralmente. A gente não quer saber se ele está certo ou errado, cabe a ele decidir isso. Mesma coisa no trânsito. A pessoa fez aquelas manobras no trânsito, nos atrapalhou, às vezes teve duelo verbal. Que às vezes a gente faz o duelo verbal, a gente olha para um lado e para o outro, não vê ninguém nos observando, e a gente xinga, a gente grita, a gente faz as feiuras. Porque a gente não acredita que a espiritualidade... Acredita, mas desconsidera. Que a espiritualidade está vendo. Deus maior está vendo os nossos duelos. E a gente faz o revide. E outros que fazem ainda mais. Vão em casa, buscam a arma e matam aquele que lesou ele no trânsito. Que lesou ele em algum lugar. A gente vive duelando mesmo. A gente é afoito a revidar. A gente não é afoito a calar, a se resguardar e buscar a serenidade. A gente fala, não, nossa, eu vou fazer isso agora. Deus me livre, eu não tolero isso. Em casa agora, que estão todas as pessoas, né? É para ficar em casa. Os duelos acontecem mais, porque quanto mais convivência, mais desanda a harmonia, a sociabilidade entre familiares. Foi-se analisado agora que as agressões familiares de pai para esposa, para filhos e pais para filhos, estão demais. É duelo o tempo todo, porque não aceita ideias uns dos outros, não conseguem conversar, não conseguem se entenderem, socializarem de maneira satisfatória e produtiva e amorosa, né? O que fazem então? Os duelos, os espancamentos, os desmandos, os desaforos. Esquecemos tudo que a gente aprendeu. Aquele grupo que é o que a gente mais ama, a gente duela o tempo todo. Duela, gente, de uma maneira a entender assim que o outro, ele nos ama. Que aquilo ali não precisa você fazer um basta naquela hora. Esfria a cabeça, conta até 1000 e volta, resolve com calma. Aí há os duelos, ou o duelo até no grupo religioso. Está lá com o seu grupo estudando, você não aceita determinado ponto e não consegue conversar. Quer impor, quer determinar, não quer aceitar. Então estão vendo que o duelo faz parte o tempo todo da nossa vida? A gente não podia ser assim. A gente precisava colocar em prática tudo que a gente aprende lá nos semeadores, nos centros que a gente vivencia, não é? Nos estudos que a gente aprende, nas leituras. Então, se a gente já sabe, por que a gente nós não vamos banir o duelo? A gente precisava banir o duelo das situações diárias, mas a gente não faz.
Então essas energias negativas a gente vai emitindo a toda hora. Não aceitamos as pessoas pelas suas diferenças, mas existem ainda as coisas mais brutais que a gente vê, que é o preconceito direto, é o duelo moral que as pessoas têm dos preconceitos de raça, de cor, de sexo, homofóbicas, preconceituosas, o preconceito social, o preconceito moral. O tempo todo as pessoas estão nos duelos. E aí estão todos nos seus grupos religiosos, mas está o quê? Uma dicotomia entre a prática e a teoria. Estuda-se muito, reza-se muito, medita-se muito, mas não verdadeiramente para de duelar. Estamos duelando o dia inteiro e aí a gente os duelos fazem mal pelas energias negativas que a gente emite e fazem mal para nós mesmos. Por quê? Porque a gente vai enchendo o nosso corpo com as doenças. Os duelos vai gerando em nós as mágoas, a falta de perdão. Não é amai os vossos inimigos? A gente levanta ao amanhecer, vai fazer as nossas preces, pede um monte de coisas que às vezes nem é o necessário, mas a gente pede. Agradece também pela vida, mas eu acho que nesse momento precisaríamos pedir perdão aos nossos inimigos e pedir que ele nos perdoe, porque os obsessores permeiam o tempo todo. Então, ao primeiro problema que a gente vivenciar lá pelas 7h30, a gente já está vulnerável. Então, vamos revestir as nossas preces, vamos ficar antenados, assim, criar uma redoma de proteção em nós. E essa redoma, ela vai fazer o quê? A gente ficar mais politizado, vai ficar mais imantado com energias. Então, eu oro, eu me preparo e eu mando no meu corpo. Eu digo uma coisa sempre, às vezes eu falava isso até para as crianças, manda no seu corpo, é a gente mandar na nossa energia corporal, na nossa mente, mandar em tudo que a gente pretende fazer. A gente é que conduz o processo. A viagem está nas nossas mãos. Não podemos deixar esse barco à deriva. É nós é que estamos nesse leme. Então, o outro convive comigo, faz parte da minha vida, mas quem decide o que eu posso, o que eu não posso, o que me faz mal, sou eu. Por que então a gente não se resguardar dos remorsos, das dores, dessas feridas? Elas vão fazer parte de mim. Então, eu tenho que me revestir de coragem para enfrentar os desafios. Eles vão estar toda hora. Se nós entendermos que a caridade, o dia que a sociedade, a população entender que a caridade, ela regula a minha conduta humana, o que eu vou fazer? Eu vou viver uma máxima. Façais ao outro aquilo que gostaria que lhe fizesse. Aí nós estamos no caminho certinho. Não vai nos faltar o quê? Objetivos de vida. Gente, não vamos perder tempo. Se nós temos uma oportunidade agora de ter esse corpo, de ter essa vida, vamos fazer de conta que isso é um grande emprego que você conquistou. Então você vai fazer de tudo para ser um sucesso. Então você vai cuidar dele como a sua maior joia. É a sua vida. Esqueça então que você está duelando. Você não está aqui para duelar. A gente já tem que duelar com as doenças que nos afetam, culpa dos duelos antigos. Então, seja o seu melhor, encontre em você o seu melhor
E aí você vai conseguir banir o duelo. A sociedade verdadeiramente vai deixar o duelo longínquo, vai deixar o duelo fora das vidas humanas. Mas para isso a gente precisa de ter firme o conceito de quê? De fé, o conceito de que eu posso mandar nas coisas que eu faço, em respeito tudo a Deus. Façamos aos outros o que gostaríamos e amemos os nossos inimigos. Os inimigos presentes, os inimigos desencarnados. É assim que a gente precisa fazer. Então, agradeço a todos com um grande abraço.